Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O tema de hoje é perdão, baseado em Salmos, capítulo 32, versículos de 1 a 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a minha maldade do meu pecado. Esse salmo foi um salmo escrito por Davi. Muitos estudiosos dizem que esse salmo foi escrito após ele ter conhecimento do seu pecado. Mas como assim? É possível então se cometer pecado e não reconhecer que pecou? Pode, isso pode acontecer. Isso por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente mantenha no pecado. E não se perdoar também é pecado. Então ele nos prende, muitas vezes, sem ter esse conhecimento. É como se ele nos cegasse para que não venhamos a ter conhecimento. Mas o Senhor, o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele não nos deixa viver em pecado, mas ele atua para que nós venhamos a reconhecer e confessar o nosso pecado. Aqui os estudiosos falam que Davi, aqui, ele está falando de quando ele cometeu aquele pecado lá no adultério com Betseba. E não apenas no adultério, mas também no assassinato do seu marido, de Urias. E então, até então, para Davi, estava tudo bem. Mas Deus envia o profeta Natã, a gente vai encontrar isso lá em 2 Samuel, no capítulo 12, né, que diz: Senhor, em uma grande cidade existia um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas e vacas. Mas também ali existia um homem que só tinha uma cabrita. Essa cabrita ele cuidava com estimação, ela vivia nos seus braços. Mas aquele homem rico, ele recebeu um hóspede. Ele acolheu esse hóspede na sua casa. Só que em vez dele matar uma das suas vacas, uma das suas cabritas, ele mandou pegar aquela única cabrita que aquele homem pobre tinha. Matou, fez um guisado e alimentou o seu hóspede. O que merece este homem? E Davi então se acendeu a sua fúria e disse: ele merece a morte. E Natã disse: meu senhor, este homem é o Senhor. Deus lhe fez tudo. Deus lhe deu as mulheres que o senhor queria, lhe deu riquezas, lhe deu poder. E o Senhor invocou em uma mulher casada e ainda assassinou o seu marido. Então Davi, ele caiu em si, reconheceu o seu pecado e ele clamou ao Senhor. E aqui ele diz que aqui no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então o Senhor ele tem prazer de perdoar os nossos pecados, mas para isso a gente não pode manter esse pecado encoberto. É preciso que esse pecado seja confessado e o Senhor perdoa. Ou seja, no versículo 3 aqui, do capítulo 32, de Salmo 32, melhor dizendo, ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, você também faz mal a si próprio quando você encobre o seu pecado, porque você não consegue se perdoar. E é por isso que há muitas pessoas doentes, né, com depressão,
doentes, né, cardíacos, porque guarda rancor de si mesmo. Então o Senhor, ele nos mostra que está distante dele, a gente adoece. Imagine a gente tirar uma árvore da terra, ela adoece, porque está fora do seu habitat natural. Da mesma forma, nós em pecado adoecemos quando estamos fora de Deus, porque Deus ele é o nosso habitat natural. Nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Então, quando perdemos essa imagem, então nós adoecemos, envelhecemos. Isso que o pecado causa no coração do homem. Portanto, vamos confessar ao Senhor nossos pecados para que venhamos a ser perdoados. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Um ótimo feriado a todos. Fiquem todos com Deus. Curta esse vídeo, compartilhe, mas reflita bastante. E leve também outras pessoas a conhecerem, reconhecerem seus pecados e ter um novo encontro com o Senhor confessando o seu pecado. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem todos com Deus.